Boa noite. Hoje nós vamos apresentar a abertura, exatamente, a abertura. Ou seja, se você reparar, nós fizemos, para apresentar o Centro Cultural Paradisíaco, né? Nós fizemos em 3 vídeos. O primeiro seria esse mesmo, né? A abertura. O segundo foi a doutrina, que é a teoria, que nós apresentamos, lembra? Falamos do ensinamento e da sistematização. E depois, o terceiro vídeo foi sobre o ativismo, todas aquelas partes, mostramos até lá dentro, todas aquelas partes de DVDs, né? Então hoje nós vamos falar sobre a abertura. Realmente é uma coisa meio extensa. A gente vai falar sobre, dar primeiro um panorama e depois mostrar o espaço, né? Então é isso aqui, mas não é tudo isso que está aqui. Mas ele é complicado porque nós, no panorama, a gente fala sobre 3 coisas: o símbolo, o Messias e o responsável, que sou eu. No espaço, nós falamos também sobre 3 coisas: o histórico, a definição e a organização. Quer dizer, então, no espaço, vamos apresentar um histórico, né, nosso, da definição do que é o Centro Cultural, e a organização, que nós vamos apresentar não só o espaço físico em Teresópolis, mas também o espaço virtual, posto no Facebook, em termos de 3 sites, né? E vamos apresentar na organização a questão dos 120 membros que existem no nosso grupo. Na questão do panorama, que é a primeira parte, o símbolo, vai versar sobre o que deveria ser, que chegou a ser o símbolo do budismo, da cruz gamada. Não foi, nós vamos mostrar por que a razão que acabou não sendo esse símbolo. Hoje ficou o mesmo símbolo que nós tínhamos, que é esse símbolo aqui, com esse círculo tudo branco, com um pontinho preto lá dentro, né? Esse aqui é a chamada cultura do Sul. Nós vamos explicar depois isso aqui. E depois falaremos sobre o Messias, Meixo Sama, depois o responsável, né? Eu vou tentar cortar algumas partes, porque senão vai ficar muito grande. Então vamos falar um pouco. Não vou falar nem muito em cima desse livro aqui, não, senão isso vai ficar meio grande. Mas vamos lá. O símbolo do Centro Cultural Paradisíaco, que é este aqui, mas era para ser essa cruz gamada, por que confundiu as pessoas, que muitos elementos do nosso próprio grupo não queriam que fosse esse símbolo? Eu tinha colocado de propósito, porque era a cruz gamada que a pessoa olhando de uma hora para outra exatamente como se fosse a suástica nazista, né? Mas só que tem que essa cruz gamada, ela é muito... Ela foi colocada em várias culturas, historicamente. Eu só vou mostrar aqui, só para você ter ideia aqui, eu vou mostrar aqui, ó, quantas culturas tiveram esse símbolo, tá, a cruz gamada. Estou mostrando para cá, ó. É imenso essa cruz gamada. Tem de Ceilão, da Norte, a hindu, a celta, Japão, islâmica, Tibete. Então, só que tem que essa cruz gamada, aparentemente seria a suástica, ela não é a suástica. E por isso que ela é importante ter colocado ela, porque ela não é simplesmente você olhar e ter um cruzamento de uma cruz, quer dizer, do vertical para o horizontal. Porque a cruz gamada, ela dá o movimento da coisa. E o movimento é exatamente o antagônico, o oposto do nazismo. O nazismo faz um movimento da direita para a esquerda, como se fosse ao contrário dos ponteiros do relógio. Enquanto que a cruz gamada budista é exatamente o oposto. Esse tipo de movimento aqui quer dizer que é do espírito para a matéria, e não o contrário, da matéria para o espírito. Então, a cruz gamada era boa porque ela dava o cruzamento vertical para horizontal e dava um movimento, né?
Mas o pessoal não queria nada, achava que o nosso grupo ia ser confundido com os nazistas, né? Bom, mas para você ver, Meixo Sama, em 1948, o que ele falou? Em 1948, já tinha terminado a Segunda Guerra. Ele falou assim: a Igreja Canon usava uma suástica inversa dourada, mas devido a pressões diversas, deixamos de usá-la. Então, naquela ocasião, ele deixou de usar. E nós deixamos de usar também. Por que naquela ocasião deixou de usar? A gente não pode esquecer que em 1948 o Japão já tinha perdido a guerra. Então os americanos, os aliados, não queriam nada com as divindades do Japão. Então aquela cruz gamada ia ter um problema muito sério. Então por isso que Meixo Sama abandonou isso aqui, né? Estou passando assim mais ou menos por alto, vou correndo mesmo, mas só para dar uma ideia, Meixo Sama tem uma hora que ele falou em 1952, 3 anos antes dele morrer. Ele falou assim, ó, mais tarde: Meixo Sama, no seu ensinamento, Izanagi no Mikoto, o representante do Supremo Deus. A gente não pode esquecer que na criação do Japão eram 2 divindades, né? Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, o homem e a mulher. E ele falou assim, ó: até agora eu não falava as coisas de modo muito claro, e por isso, de acordo com o tempo, irei esclarecendo diversas coisas. E todos precisam saber o seguinte: o que é que precisava saber? O trabalho que estou realizando no momento é o trabalho de Izanagi no Mikoto. Por que razão? Porque quando foi posto para ele, a esposa dele, Izanami, ela virou para a direita. E ele falou: não faça isso, tem que virar para a esquerda. Quer dizer, então naquele tempo, ele já sabia que tinha que ser o inverso, né? E então ele até fala que a medicina está nessa posição, da direita para a esquerda, né? Porque você pensa o seguinte: você faz esse movimento, o que está acontecendo? Você está caminhando para o centro. Enquanto você faz assim, você está caminhando para o todo, né? Então o Messias, por que o CCP queria expressar ao adotar esse símbolo? Bom, isso eu já falei, né? Porque eu botei aqui, mas só botar para lembrar, assim, como se fosse uma síntese, né? Ele disse assim: o Centro Cultural Paradisíaco, CCP, ao adotar essa cruz, teria como foco cruzar sempre vertical com horizontal, se movimentando na direção do espírito que precede a matéria, com a função de colaborar no desenvolvimento da cultura revolucionária mundial, a fim de contribuir na concretização do paraíso terrestre. Então, a nossa intenção é essa: é colaborar no desenvolvimento da cultura revolucionária mundial. Quer dizer, eu não imagino quem não faz isso, quem não pretende fazer isso, realmente está botando Meixo Sama desse tamanho, né? E por que o CCP não fez e acabou fazendo o símbolo da cultura do Sul, né? Porque a gente perde o movimento, mas a gente ganha uma outra coisa. Com a cultura do Sul, a gente está mostrando que nós estamos preocupados em colocar espírito no centro da cultura, né? E a gente faz isso aqui, a gente mostra, a gente começa, depois a gente faz assim, você vê que no centro está lá exatamente Meixo Sama. Mas aí está ao contrário, né? Porque está preto e o centro branco. O nosso isso é branco com um pontinho. Porque a gente já está falando como se nós já tivéssemos feito. Mas a nossa intenção não é chegar lá, então eu estou apontando para chegar lá. Mas acontece que aqui é o processo. Estava 99% na escuridão, do mal. E quando se colocou um pontinho branco, que é Meixo Sama, vai transformando aquilo e chegaria aqui. Esse sim. Então a ideia nossa é projetar o que nós queremos, certo? Bom, acho que a gente deu uma ideia sobre a cruz, né? Sobre o Messias tem muita coisa para ser falada, né? É muito grande. Eu só posso dizer o seguinte, para você ter uma ideia, né? Ele escreveu o que tem aqui no nosso Ricari, né? Está lá escrito palavra luz, né? No geral. Ele escreveu mais de 300 mil pontos focais.
tinha que fazer aquela coisa rápida. Fazia, às vezes, num minuto, fazia um monte, né? Fez 300 mil. Bom, escreveu milhares de textos, né, a respeito de saúde, alimentação, né? Bom, na questão do responsável, nós colocamos... primeiro, me apresentei na questão da educação e da matemática. Depois, eu me apresentei na visão marxista. Depois, no ponto de vista messiânico. E, finalmente, na missão. É um pouquinho grande, quem quiser dar uma espiada lá, né, que é como se fosse assim, uma síntese por onde eu passei. Né? Tudo tem no site. Tudo tem no site. Vamos para nós vimos então, esse é mais ou menos o panorama. Né? Então, o panorama nós abordamos o símbolo, o Messias e o responsável. Então, vamos agora para a questão do espaço. No histórico. O histórico também é muito grande. Mas vamos botar em linhas gerais, assim, só para ter uma ideia. Em 1991, quando o responsável do CCP, que sou eu, se tornou messiânico em Olaria com a ministra Nilda Rios, mostra lá, olha lá, tá vendo? Foi passada a tarefa, não sei nem se ela lembra disso, do que cada um iria pretender praticar. Naquela ocasião, este achava que ler um ensinamento por mês já era suficiente. No entanto, com o câncer de sua esposa, a esposa é aquela que está lá, ele, para enfrentar tal situação, leu todos os ensinamentos do Messias Meixo que estavam disponíveis. De 1992 até 1994, dedicando no MEA, percorrendo todas as funções missionárias naquela ocasião, que era auxiliar, assistente, encarregado, coordenador e depois candidato a ministro, né? Porque era assim, auxiliar você cuidava de 3 famílias, né? Depois você começava a cuidar de uma rua, depois de um bairro, depois não sei o quê, depois e vinha por aí afora. E tendo acesso a toda obra, eu tive acesso a toda a obra do Messias, no sentido de mais do que o disponível. Eu tinha que falar por que razão que eu tive. Em termos dos ensinamentos, vivenciou o pouco empenho dos membros, inclusive dos ministros, em relação às palestras e aprimoramentos. Aí quando eu vi isso, que havia naquela época, né, acho que ainda continua hoje, essa, vamos dizer assim, não tanto caso quanto mereceria, que seria pôr os ensinamentos, se preocupar com os ensinamentos do Meixo Sama. Aí eu resolvi ajudar naquele tempo, né? Isso aí já deve ter quantos? Mais de 20 anos. Né? No sentido de melhorar o nível deste, elaborou uma coleção sobre todos os cultos especiais. Tudo, quer dizer, do culto paraíso terrestre, do Deus, né, do Messias, do culto natalício, Meixo Sama, dos antepassados. Porque eu não aguentava, eu dormia quando os ministros iam dar palestra. Eu ia chamar o ministro, dá uma palestra lá, tal, o camarada ia dar uma palestra lá. O camarada só pegava um ensinamento só, não tinha a obra toda na cabeça. Eu resolvi fazer, de cada culto desse eu fiz em capa dura. A pessoa leria lá, depois vai falar o que você quiser, mas lê pelo menos o que tinha ali. Eu botei tudo disponível. E depois eu me cansei dessa obra, eu dei tudo para o Alencar. Eu nem sei o que o Alencar fez com essa capa dura. Bom, por essa época, então, comecei a digitar os ensinamentos do Messias para o computador. E aí eu tive a colaboração, quando eu estava fazendo, dá um cansaço danado, botando todos os dias. Eu ainda trabalhava nessa época, ainda por cima, então era aquela base de o que dava para fazer. Aí que eu conheci o Cristiano Fonseca. O Cristiano Fonseca ajudou com pessoas, tá? Colocando pessoas para fazer digitação. Aí teve a parte positiva e parte também que foi complicada. O pessoal não entendia nada do que estava fazendo, então fez cada barbaridade. Até hoje, alguns ensinamentos meus, alguns livros de ensinamento estão naquela forma toda confusa e tal. Mas tudo bem. De 1995 até 1997, foi convidado para organizar todos os setores da Igreja de Itabaiana, onde eu fiz um manual para todos os setores seguindo o ensinamento de Meixo Sama. Era outro tipo de problema. Porque aí a pessoa pega um setor e também não tem nada a ver com o ensinamento do Meixo Sama. Eu digo, também não pode ser assim. Então, eu já estava com um problema que eram os ministros da palestra sobre preparando cultos especiais e fazer aquela coisinha desse tamanho.
E quando a gente ia para os setores, as pessoas também não botavam. Não dominavam. Nem se preocupavam com isso. Cara, pô, isso aqui não é. Não é porque daqui a pouco você vai fazer uma tesouraria e vai ser igual aos outros. Uma tesouraria, a mesma coisa que faz numa firma qualquer, você vai fazer aqui. Então, eram vários setores, não me lembro mais, mas pensei, eu me lembro assim, tinha liturgia, tinha caravana, tinha Soresashi, era tudo que eu tomava conta, eu fiz todos os manuais de tudo. De 1995 até 1997, eu fui convidado para organizar todos os setores da igreja. Afirmar, tá bom, eu estou repetindo. Alguns desses aí eu comecei a botar aqui. Bom. De 1998 até 2000, iniciei praticamente como ministro na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, na área Rio de Janeiro, nos bairros Grajaú e Andaraí, e da expansão Obra de Meixo, bem como mais efetivamente no Jorei Center, em 1999, 2000, Vila Isabel. E foi por esta época que Centro Cultural Paradisíaco, CCP, tem suas origens com a elaboração e administração de todas as publicações e eventos assinalados a seguir. Aí eu botei aqui, mas eu só vou botar esse aqui, porque depois não dá, porque é muita coisa, não vai dar. Mas olha só, o curso. Eu comecei a fazer um curso em 30 de outubro de 1998. Chamava-se Uma Iniciação às Belas Artes. Eu dei esse curso e depois, mais tarde, virou um vídeo com 3. Era para fazer um vídeo com várias. Mas nesse processo eu saí e tal, mas eu fiz. Cheguei a fazer na questão do belo, da arte, e isso na última era do começo da era da noite. Comecei a fazer lá atrás. Depois eu fiz um vídeo viajando com a música pelo mundo. Isso é muito interessante. Eu comprei as músicas que eu podia, comprei várias músicas de vários lugares, vários países, né? E depois, eu até me lembro que começou com aquele cego, lembra daquele ceguinho, aquele garoto ceguinho? Que ele se perdeu com da irmã, depois ele foi, pelo som, descobriu a irmã através do som, mostrando já o valor da música. Altamir Costa. Altamir? É. Altamir, você é o mesmo que eu conheço? É esse mesmo. Esse Altamir, que saudade do Altamir. Boa parte disso. O Altamir teve nesses momentos aí. Foi. Só tem que voltar, cara. Pô, tu tá longe demais, por quê? Uma iniciação às Belas Artes. Bom, aí deu um curso chamado Em Busca de Crescimento. Bom, não vou falar muita coisa, porque se for falar... Isso foi a criação das premissas, em 1998. Surgimento, esse deu de 2001 até 2002 no setor atividades culturais e artísticas do movimento Bokichi Okada. Eu no início fiquei com tudo, porque era assim, né? Para quem não conhece mais ou menos, quando a reforma da igreja se formou as casas de Jorei, então a preocupação ficou com o Jorei. E o movimento Bokichi Okada foi criado praticamente aqui no Rio de Janeiro, porque o número de ministros que eram responsáveis por igrejas, eles botaram cada um num setor, né? Setor de liturgia, setor de ensino, setor... Isso estava faltando, tinha um ministro que não tinha lugar para ficar, e criaram esse movimento cultural, de atividade cultural artística, foi o ministro Yama até. E aí eram as duas outras colunas, seria a agricultura e do belo. No início eu fiquei com as duas, depois o ministro Yama começou a se inclinar para a agricultura e eu fiquei só com o belo. Aí fizemos várias atividades, que não vem ao caso, e quem quiser está tudo escrito aqui. Tem um monte de atividades, né? A formação, estou falando assim, criação das premissas, aquele início de 1998, depois o surgimento, 2000, 2001, papapá. Depois começou a formação do grupo. Este se deu de 2003 até 2007, no chamado Grupo de Estudos Cultura da Nova Era. No início a gente era um grupo de cultura da Nova era. Mas aí, com um determinado ministro lá, resolveu botar grupo de estudo. Nós botamos grupo de estudo. E aí foi crescendo. Eu depois vou soltar
o Jeca, depois eu vou dar... Eu não vou poder falar tudo que tem aqui, que é muita coisa. Né? Tem que compactar, só vou dar uma ideia geral. Né? O crescimento. Tem tudo no site, pessoal. É só pegar o manual, que lá está tudo, esse manual aqui. Crescimento. A partir de 2008, sem função e instituição religiosa, esse aqui foi o grande momento. Né? Não, eu esqueci o que dizer aqui. Não, acho que eu já disse, né? Que eu esqueci de falar. A formação se deu de 2003 até 2007 no Grupo de Estudo Cultura Nova Era da Coordenadoria de Ensino do Centro de Aprimoramento, onde eu fui responsável por este grupo. E aí que a ministra Nilda que estava no setor de ensino. Né? Então, foi um momento muito bom para nós, porque quando nós saímos do movimento Moquitiocada, né, o setor do Belo, aí nós fomos para o setor de ensino. Caberia ficar falando por que a gente saiu e tal, mas eu vou deixar isso para lá. Não vem ao caso. Né? Crescimento. O crescimento a partir de 2008, sem função e instituição religiosa, continuamos com o nosso ativismo e aí tivemos um nome alterado de Centro Cultural Paraíso Terrestre para Centro Cultural Paradisíaco. Né? Aí, vocês vão ver, é muita coisa para ficar falando, só para você ter uma ideia, tinha que começar a falar várias coisas. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um quadro. O quadro vocês vão ver, olha só. Nas premissas, eu vou abordar cursos, palestras, leituras dramatizadas, livros, vídeos e áudios. Olha só. Premissas. Vamos lá. Os cursos. Eu saí de 2 cursos nas premissas. Para o surgimento foi só 1. Para a formação foram 5. E para o crescimento, foi esse último depois de 2008, foram 11. Para palestras, foram 0 nas premissas, foram 3 no surgimento, 0 na formação, 6 no crescimento. Leitura dramatizada, foram 0 na premissa, surgimento 0, na formação foram 2 e no crescimento 2. Nos livros, foi premissa e surgimento foram 0, formação foram 14. Sabe quantos livros nós fizemos? 14 na época da formação. No crescimento foram 152 livros. Olha, salto absurdo. Nos vídeos, foi 6 na premissa, 0 no surgimento, 19 na formação. Sabe quantos vídeos nós fizemos no crescimento? 317. Nos áudios, foi tudo 0, no crescimento foram 152. Então, para você ter uma ideia, o total. Nos cursos, nós tivemos nas premissas 8, no surgimento 4, na formação 40 e no crescimento 640. Então, desses 692 atividades, você vê que foi a fase que, vamos chamar assim para ficar melhor, na fase que eu fui aposentado, fica mais, né? Você vê que, graças a Deus, Meixo Sama resolveu me dar essa missão. Então foi ótimo. E assim, eu posso dizer que nós tivemos um panorama mais ou menos do histórico. Mas é claro que você podia ficar falando detalhes e tal. Se alguém quiser saber, por exemplo, Altamira, me lembra de alguns históricos aí que depois a gente pode falar. A questão da definição. O Centro Cultural Paradisíaco, o que ele é? Ele é um espaço físico e virtual que permite participação em atividades culturais, segundo o que? A doutrina e o ativismo exposto nas partes 2 e 3 deste manual, com a missão de contribuir para a construção do paraíso terrestre. Há um desejo do CCP de vir a ser ou de colaborar para a existência de uma organização denominada Empresa Construtora do Novo Mundo. Está ouvindo, Antônio Carlos?
Antônio Carlos Bassumian. Olha só, empresa construtora do novo mundo, que o Messias Meixo Sama enfatizou no seu ensinamento chamado Formação do Novo Mundo. Vocês estão sentindo qual é a ideia? É a gente sair de igreja para empresa construtora do novo mundo. Ora, do momento, presta atenção só. Se a gente sai de igreja para uma empresa construtora do novo mundo, primeira coisa que tem que funcionar, o mérito chega de quem indica. Isso já está no Brasil e não pode ficar na igreja, né? Os melhores têm que ocupar o lugar. E esses melhores não pode ser quem indica. Não tem nada de superior, tem que mostrar que é superior. É outra visão. Então tomara que algum dia a gente possa essa empresa, é uma empresa para construir coisas, né? E aí eu vou, em suma, o CCP, estou passando várias coisas assim, tem 3 funções fundamentais, vamos nelas. Charles, o Antônio Carlos botou aqui que é isso mesmo, prefiro construtora do novo mundo. Esse nome do que igreja. Isso aí, tá vendo? Antônio Carlos tá sacando. Muito bem, Antônio Carlos. É isso aí, Antônio Carlos. É essa visão que eu tenho mesmo. Nós estamos empacados porque ainda é igreja, cara. Nós somos outra religião. Mas para tudo, a gente tem essa questão de indicação, né? Tem que acabar com isso, né? Tem que ser meritocracia. Quem realmente tem capacidade é que assuma a posição, né? Não porque fulano indicou, Beltrano. A gente vive muito isso no dia de hoje. Não é problema. Em suma, o CCP tem 3 funções fundamentais. Primeiro, acessar os ensinamentos de Meixo Sama e dispô-los para todo mundo. Segundo, sistematizar os ensinamentos do Messias e divulgá-los. Terceira coisa, colaborar no ativismo messiânico. São as 3 coisas que a gente propõe. Os ensinamentos, está tudo lá, à disposição de todo mundo. Digo mais, hein, para vocês, passei 3 dias enfurnados, pegando uma biblioteca de livros de Portugal, e depois de 3 dias confrontando com o que eu tinha, eu posso dizer a vocês que o que eu tenho é um arquivo morto. Cresceu o meu arquivo morto com aquilo tudo que eu peguei, enorme. Porque não é obra de Meixo Sama. Você dizer que o médico messiânico, o médico messiânico, acho que é isso, não, é outro título. É o médico missionário. Certo? Foi um ativismo messiânico, mas ele não é ensinamento de Meixo Sama, entendeu? O que tem a ver? Eu não entendi. O que tem a ver Portugal com essa... É que eu descobri uma biblioteca, comecei a pegar o livro, foram 100 e poucos livros. 100 e poucos livros. Caramba, mas tá bom. Falando sobre... Aí que eu fui ver. E quando eu fui ver, é isso que eu estou tentando dizer aqui. Ensinamento de Meixo Sama é de Meixo Sama. Agora, se alguém escreve alguma coisa, o que é isso? Você não tem esse livro aqui, Médico Missionário? Tem. Ah, eu não tenho. Não tem, quer dizer, eu tenho esse... Foi escrito por aquele médico lá Gassone, no Maranhão, Gassone. é o Gassone, a mulher dele até frequentou o nosso grupo, a esposa, a Laís. A Laís esteve lá no nosso grupo. Mas o problema todo é o seguinte, é que isso aí, se olharem cá para cima, ele nem está aqui. Sem história da minha fé, do pai do reverendíssimo Watanabe, né? Pode olhar ali que também não está aqui. Porque isso não são parte de ensinamento de Meixo Sama. O do reverendíssimo Watanabe era mais as experiências que ele teve durante a vida missionária. Isso. Né? Então é ótimo. Eu também tenho um livro que eu me baseei nele e botei toda a minha experiência de fé. Pode procurar, não tem nada aqui. Entendeu? Não é questão... A gente tem que fazer uma limpeza, diferenciar obras. Por exemplo, sabe o que tinha lá da Portugal? Tinha botou um título, agora deixa eu ver se eu me lembro. Servidores de Meixo Sama. Quando botou lá, tinha até um, que eu me esqueci agora o nome,
da pessoa. Mas depois teve Nidai Sama, teve Sandai Sama, Yondai Sama. Aí quando você abre lá, por exemplo, Nidai Sama, tem lá os ensinamentos dela todo. E isso não é obra de Meishu Sama. Entendeu? Tem que começar a distinguir uma coisa. De Nidai Sama até eu tenho lá em cima. Ainda tenho, né? Mas eu não vou começar a colocar, não vou confundir uma coisa com a outra. Quer dizer, ele é o básico. Né? Então, quando eu fui confrontar a obra, só para te dizer, sabe quantos ensinamentos eu tirei dessa cento cacetada de ensinamento? Só tirei 2. Quer dizer, então agora, meus amigos, eu estou começando a sentir que o que eu tenho aqui, eu acho que É o definitivo. está se aproximando. De vez em quando pode só ir umzinho, mas eu não vou perder mais tempo, porque senão eu não consigo ler o livro que eu tenho que ler. Vou me perder com isso. Né? Bom, acho que eu já falei demais. Quando começa a falar, é fogo. Bom, mas vocês já entenderam qual é a situação? A situação é aqui e depois um diferencial que nós temos. Porque depois que eu acessar isso aqui, conseguir e divulguei, acabou essa missão aqui. Pode acabar, isso aqui não existe mais. Já está lá, já cumpriu uma missão. O problema está aqui. Esse é o próximo passo, não só eu, mas que qualquer outro grupo, qualquer messiânica dessa tinha que fazer. Eu estou doido para que os outros façam, para que eu possa ver, confrontar e ver se o que eu estou fazendo de pouco, né? Para mim sofrer crítica. Porque por enquanto só vai valer isso aqui. Messoma já deu uma ordem de sistematizar o ensinamento, ninguém faz isso. Cara, pô, você parece que maluquice, cara. Né? Deu a ordem de botar hospital messiânico, vou voltar a falar a mesma coisa, doutor messiânico, cadê? Quando o doutor ficou doente, sou obrigado a ir para essa turma aí, que, pô, daqui a pouco vai dizer que eu estou com pneumonia, vai dizer que eu estou com... Pô, você fica exposto a uma situação dessa. E depois, no final das contas, que vai valer, quando eu fizer isso aqui, acabar, achar que... Eu estou na seguinte fase, quer dizer, você vê que aqui só tem 2, 4, só tem uns 7 livros aqui. Tem que chegar a 18, 19 livros. Mas esses que estão aqui já está tudo desatualizado. Porque é aquele negócio, lembra que eu falei? Eu aumentei isso aqui. E não estou tendo tempo de ler, porque no momento que eu tiver tempo de ler, eu vou ver o quanto eu tenho que acrescentar aqui. Quer dizer, isso daqui ainda está rendendo, mas eu tenho uma base. Se muita gente quisesse fazer isso, ajudar, a gente fazia isso aqui rápido. Mas depois que eu fizer isso, o que vai restar para nós messiânicos é o seguinte: parte pode vir. O que você tem que fazer é praticar. Mas é um praticar, no nosso nível, a gente está colocando um nível mais alto. Lembra que eu falei? Da filosofia religiosa, você para cima é religião, se quiser ir mais para cima é outra religião, se for para baixo, da filosofia religiosa é filosofia. Aí se quiser ir mais para baixo, vai para a ciência, educação, vai para esse negócio todo. Então, se algum dia nós estamos jogando no patamar mais alto, que é a materialização nossa da filosofia. Né? A gente fica falando, por exemplo, como é que deveria ser por exemplo, a medicina. A gente está falando lá, mas se você notar, nós estamos falando do ponto de vista filosófico. Se nós fôssemos falar do ponto de vista médico, científico, nós íamos ter que descer como algumas coisas já desceram. Por exemplo, você nota que o jorei, alguma vez lá na América do Norte, já fizeram testes do jorei. Lembra que botaram aqueles biomas, aquelas coisas todas para as ondas alfa, não sei o que e tal. Eles já desceram um nível mais do que filosófico. Científico. Mais abaixo. Quer dizer, é bom, quanto mais gente tiver, a escadinha vai descendo. E tem que fazer isso. Pô, educacional, qualquer dia eu vou escrever sobre isso. Tem algumas pessoas se metendo, querendo falar como deveria ser a filosofia, em termos, vamos dizer, filosofia educativa, educacional, filosofia da educação. Né? Mas a gente está fazendo um trabalho que é o primeiro patamar. Quando você desce, o primeiro patamar tem que ser feito. Não adianta você querer fazer um patamar para baixo, sem passar por esse. Entendeu como é que é? A pessoa precisa se conscientizar, ele tem que estar lá em cima, você tem que decodificar isso para baixo. Depois outras pessoas teriam que ler isso aqui e tal, e ia começar fazendo para baixo. É assim que a gente vai chegar no peão. Entendeu?
É, porque é uma desgraça, poxa. Aí ninguém entende nada e é o que se fala, mesmo que receba um milagre, a pessoa nem não atina com aquilo ali, o que tem na dimensão, não atina. Bom, eu acho que eu dei uma ideia da definição. Tinha muita coisa para falar, mas acho que eu destacaria o seguinte. Você vê que a gente tem que chegar, a gente quer chegar no paraíso. Para chegar no paraíso, a gente tem que chegar às cidades, né? Que embora as unidades sejam municípios da República, mas os municípios são feitos de cidades, né? Você repara só, no início seria assim, você pega o município de Teresópolis, nós temos a cidade de Teresópolis, nós temos lá Bom Sucesso, aqueles distritos todos, mas a cidade chave é a cidade onde que está a prefeitura, a sede, né? Então, para a gente construir o paraíso terrestre, nós pelo menos temos que começar com uma unidade mais baixa, que seria a cidade. Não adianta você querer atacar um município de repente. Quem é que vai fazer um trabalho no município? Né? Esse município não tem gente, nós não temos gente para isso. Então, nós temos que fazer um trabalho naquela cidade onde está a sede. Ali vai ter muitos problemas, que a gente vai ter que entrar na questão da política, não tem jeito, porque quem manda para fazer as coisas, tem um recurso, tem coisa, é a prefeitura, cara, são os vereadores. A gente tem que se meter lá, não adianta continuar sendo alienado. Esquece isso, não adianta. Né? Então você não quer fazer obra de missão. Então a gente vai, para chegar no paraíso, tem que chegar nas cidades, mas chegar na cidade de que maneira? Com a mesma cultura que existe, para com isso. Aí daqui a pouco, não, precisamos montar o hospital. Como? O hospital dessa maneira que está aí? Não, a gente tem outra visão de medicina. Então, no mínimo que a gente pode fazer é um acordo dizendo assim, olha, neste município, nessa cidade, nós vamos ter vários campos de tratamento. Você quer pegar uma alopatia, você pega. Você quer pegar uma homeopatia, você pega. Você quer pegar uma ayurvédica, você pega. Você quer pegar o que você quiser. Tem um monte de... Inclusive campos espirituais. Já não seria isso tudo que estou falando aqui, tudo é material. Mas pode pegar um passe, pode pegar uma cirurgia espiritual, um doutor Fritz ou outro doutor qualquer. Pode pegar com jorei, entendeu? Então nós temos que fazer assim... Temos que tirar, infelizmente, me desculpe, vocês alopatas, vocês não são o lado científico da história. Acaba com isso. Não tem monopólio aqui não. Vocês esquecem que vocês têm que monopolizar tudo e a gente tem que ficar entrando na de vocês. Calma, tem outros tipos de tratamento, outras coisas. Então, quando eu estou dando esse exemplo, eu estou querendo dizer que para chegar na cidade, nós temos que trazer uma cultura revolucionária. É uma cultura inteiramente nova, não é essa que está aí, essa toda que está aí, toda, ela tem que ser transformada por essa. Então a gente tem que conhecer essa cultura, não adianta continuar alienado, não adianta. Você não vai construir o paraíso terrestre. Acorda, cara, pô, não é possível, não aguento mais isso. Então quando você colocar a cultura revolucionária, né, aí vamos falar, que eu podia ir mais embaixo, mas vamos falar o seguinte, o nosso centro está aqui. Hein? O Altamir, né? É. Ele perguntou se é um curso novo e o André Vasco desejou boa noite. André Vasco? É. O Vasco jogar hoje? André Vasco. Quem é André Vasco, não sei, uma um pessoa que está aqui. te acompanhando. E o Altamir perguntou se é um curso novo, esse formato e tudo. Mas ele está falando um curso novo da construtora. Você vai ter um outro curso falando da construtora. Imagino que seja essa a pergunta dele. O Altamir, hoje o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós estamos dando um curso chamado Bíblia do século XXI. Ele funciona de 14 em 14 dias, quer dizer, de uma semana, na outra não tem, na outra tem. Ele começa, e a gente vai começar, é bom até você ter perguntado isso. Nós estamos começando a trabalhar em online, que é o que você está vendo agora. Então esse curso que nós estamos dando, sem ser nesse sábado, no outro sábado, que ele era todo feito, a gente filmava, editava e jogava no
no site. Agora vai ser online. E o próximo encontro nosso, você vai ver que nós vamos colocar o material no site, porque a gente vai dividir, era um material de 525 páginas. E a gente estava tratando sobre a política. Então nós vamos dividir isso aí em 4. Primeiro, nesse sábado, nós vamos falar sobre a política no mundo. Vai ser CC sábado o outro, começa às 1h30 da tarde. Depois, sem ser sábado o outro, aí na quarta-feira a gente vem para cá, nesse local, lá na nossa sede física, né? Quem está aí atrás, aí, tem um camarada aí atrás. Filmando. Pode contrariar. Não pode contrariar o homem, porque ele é meio nervoso. Olha só. Então a gente vai. Se mostra aí, Juliana. Não, a gente vai. Aproveita que ele está rindo, quando ele ficar sério, fecha aí, por favor. Mas nós vamos fazer na quarta-feira, agora não sei como dizer, se é sem ser a próxima e a outra, que é 14 dias, né? Até hoje é terça, mas vai ser numa quarta. Mas nós vamos falar sobre, já que no sábado, naquele sábado, vamos falar sobre a política no mundo, depois nós vamos falar na política no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Depois vai ser a política nos poderes, depois a política relacionada ao lulopetismo e o Temer. E depois um saturado, porque a gente já está de saco cheio com o negócio de política. Mas é assim, ó. Não sei se eu expliquei para você, mas você vai dizer, mas só política? Não. Vou aproveitar para falar assim, logo geral. Essa sistematização é que nós estamos oferecendo para as pessoas. Que é a Bíblia do Que é século a Bíblia do século XXI. Aqui, você vê um tipo desse aqui, eu nem sei qual não. Isso é sobre o homem. Eu já falei aqui, mas vou repetir para vocês. Isso, Deus. Olha, nós dividimos. Você já subiu umas escadinhas, você já viu como tem. Você tem uns degraus, depois você tem um patamar, depois sobe degraus. E aí você tem o primeiro andar, segundo, são níveis. Então vamos começar pelos níveis. São 3 níveis que existem nessa sistematização feita por nós. Quais são os níveis? Primeiro a gente dá a fundamentação, depois a gente dá a salvação, depois finalmente a missão. Na fundamentação tem 2 patamares, na salvação tem 2 e na missão também tem 2. Na fundamentação nós temos 2 patamares. Eles são chamados o seguinte, os princípios, quais são os princípios da fundamentação e qual é a ultra-religião da fundamentação. Os princípios Deus construiu o mundo, e depois em particular, no mundo nós estamos interessados no homem. Então os princípios da fundamentação, o patamar princípio da fundamentação, ele fica em termos de Deus, mundo e homem. A ultra-religião faz parte do outro patamar da fundamentação. É o Messias, porque aí, entre os homens todos, quem é que vai ficar dando caminho? É o Messias. Depois aí você se volta para a religião, que é a coisa a mais abstrata de todas. Embora hoje a gente possa dizer, a gente tem que caminhar, passa pela religião, mas a gente está com outra religião na cabeça. Então, passa pela religião e vai para a cultura. Lembra que ele tem que ir para a cultura? Aí fechou. Depois, na salvação, quer dizer, só aí já você viu que são 6 livros. Né? São 3 degraus, mais 3, quer dizer, Deus no primeiro volume, mundo o segundo, homem o terceiro, Messias quarto, religião quinto, cultura sexto. Aí depois nós vamos para a salvação. O que é que o Messias propôs para a salvação? As colunas a gente já sabe. Jorei, agricultura e o belo, ou seja, o 7º, 8º nome. A outra parte da salvação, que isso aí os alienados não querem saber, mas como é que você vai construir a cidade da Nova Era, como é que construir isso? Você não constrói. Então, essa salvação, ela passa pelos poderes. E os poderes quais são? Política, economia e ideologia. Então nós teremos o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Finalmente os fins. Onde que a gente quer chegar, pessoal? Então, 2 patamares. Quais são? Os bens e os fins. Os bens quais são? Como é que a gente constrói o paraíso na Terra?
o contrário tem que distinguir o que é doença, pobreza e conflito. Então, um bem que seria saúde, prosperidade e paz. Feito isso, conseguiu esses bens, então atingimos os fins. Os fins qual é? Para atingir felicidade, cidade, lembra? E o paraíso. Percebeu? O próprio João aqui citou, paraíso terrestre não surgirá com um passe de mágica, João Carlos. Isso. Creio que foi por isso que o Meixo Sama criou a outra religião. Se o messiânico continuar a desconsiderar que temos a missão de nos envolver em todos os campos de atividade humana, o paraíso fica um pouco aqui deve ser distante, né? Um pouco distante. Um pouco distante. Agora, Perfeito, João. É isso aí. o que vale a pena dizer é que a gente estava seguindo um cronograma da Bíblia do século XXI Isso. e paramos na cultura e você resolveu antecipar, a gente deu um salto, né? Porque a cultura é o livro 6, aí você pulou o 7, o 8 e o 9, resolveu antecipar o 10, que é política, porque como a gente vai viver esse ano um processo eleitoral, então você resolveu antecipar o tema política para preparar a gente, né? Preparar a gente poder debater e tal, pelo menos nesse primeiro semestre aí de 2018. Excelente colocado. Não esquece o Altamir, Antônio Carlos, etc. João Carlos. João Carlos está lá presente no curso. Quem só vai fazer isso, a gente está interrompendo só uma vez só, que a gente está passando, sem ser esse sábado, o outro, nós vamos falar 1h30 online sobre a política no mundo. Isso. Depois vai ser aqui em casa ou lá na sede, Na sala. Aí nós vamos tratar, nas quarta-feiras, vamos tratar dos outros 3 sobre política. Né? Depois a gente vai continuar depois o que ela estava falando. Vai continuar o Jorei, depois a agricultura, depois Belo. Né? Certo? O Al também pediu o site, o João Carlos postou aqui já postou? o link. O link é pelo Facebook, né? www.centroculturalparadisíaco.com.br, sem acento, sem nada e tal. Né? Tá o link aqui no chat. Para vocês terem uma ideia, né? Foi bom até o Altamir colocar essa questão. Mas antes porque eu ia falar sobre que nós temos 3 sites. Né? Mas vamos com calma, esse é um deles. Vamos lá. Vamos chegar à cidade, vamos. Agora que vem a questão. Olha, vamos aprender uma coisa, que até Meixo Sama já colocou isso, às vezes a pessoa fica meio perdida. Olha só. Porque tem horas que não adianta você começar a inventar cada vez mais nomes. Então, o Meixo Sama falou lá pelas tantas, simplificando, porque ele quando começa a colocar as coisas mais gerais, ele não simplifica não. Tanto é que ele já falou uma certa... Tem a parte material, tem a espiritual, mas tem o atmosférico, lembra? Quer dizer, então tem horas que ele vai para trabalhar num todo maior, mas para simplificar ele fala em matéria e espírito. Né? Bom, agora qualquer coisa que você pegar tem matéria e espírito, qualquer coisa, até essa madeira aqui tem matéria e espírito. Ela vai acabar apodrecendo porque ela vai acabar morrendo. E tudo é assim, essa flor que está aqui, ó, ela vai acabar morrendo, quer dizer, tudo tem matéria e espírito. Agora, quando você começa a procurar em qualquer coisa, se você disser tem matéria e espírito, você poderia dar nome às coisas. Porque a gente fala assim, matéria geral, mas se você pegar um vaso desse, né, qual é a matéria? Qual é a matéria do vaso? Vidro. Mas você pode pensar no espírito dessa matéria. Como é que você começa a pensar nisso? No momento que, quem foi que fez? Fez com que intenção, com que coisa, né? Nós vamos falar muito da espada. Tem gente que faz a espada para matar, tem gente que não faz a espada para matar. Então você começa a colocar espírito naquela coisa. Então tudo tem matéria e tem espírito. Assim como você podia pensar, assim você pensou na matéria. A matéria dela tem matéria e espírito. Mas também no espírito também tem matéria do espírito, é o espírito do espírito. Com isso você está querendo dizer o seguinte, se você tem uma coisa aqui, você pode ter para cima, materializando, ou para cima, espiritualizando. Tomar cuidado, porque às vezes a matéria de alguma coisa, ela não é, porque a gente já está usando esse critério chamado matéria e espírito,
mas com uma linguagem que nasceu de uma maneira, mas não quer dizer aquela matéria que tem que ocupar espaço, tem que ter densidade, não é nessa matéria que estou falando, não. Às vezes, matéria de uma determinada coisa, ela é uma coisa que abstrata, vamos falar nessa linguagem, tá certo? Então, a gente tem que se acostumar que qualquer coisa que a gente fala, dependendo do nível que a gente está, quando a gente quer materializar uma coisa lá de cima, ela ainda é muito abstrata, né? Então, para se dar uma ideia, eu tentei fazer como é que seria essa tentativa de chegar a essa cidade da nova era. Olha só. Você teria uma base física, que seria a matéria da matéria. Qual é a matéria da matéria de uma cidade? Sabe qual é o nome? Território. Acho que a melhor coisa, né? Território. Matéria possível. Não tem mais jeito. E aonde estaria, quando você olhar assim, mas onde estaria esse território? Como é que está colocando assim a matéria nisso aí? Aí Meixo Sama fala que o pessoal não prestou atenção quando ele falou no século XXI. É o centro comunitário. Foi isso que eu tentei fazer. Quando a gente começou a pensar aqui no município de Teresópolis, começamos a pensar em criar um local aqui, que não sei o quê, eu estava bolando o quê? Criar um centro comunitário. O centro comunitário é a gente viver intensamente Meixo Sama, mas com tudo, desde a agricultura, botar todos os ingredientes da cultura da nova era, colocar nesse centro comunitário. Mas quando a gente quer sair da matéria, entrar no espírito da matéria, aí qual seria da cidade da nova era? A gente tem uma grande natureza. Grande natureza não é a natureza simplesmente. Grande natureza é quando você coloca, também leva em conta o espírito da natureza. Quando você falar só natureza, é tipo de conversa de ecologista, não sei o quê. A nossa não, tem matéria e tem espírito. Então, quando tiver o espírito na natureza, a gente olhar essa coisa, quando a gente estiver plantando uma coisa, está olhando o espírito daquela coisa, aí nós estamos na grande natureza. Nós vamos ter uma grande visualização. O que é que nós fizemos em função disso? Aí, Altamir, foi nas viagens paisagísticas. Quando a gente ia naquela viagem paisagística, para a gente ter uma grande visualização do que a gente queria fazer. Agora vamos passar para o espírito. Quando a matéria do espírito, aí você já não tem só o território, não tem só uma grande natureza, você começa a ter uma sociedade, você começa a ter um povo. Aí, nesse exato momento, nós temos que ter nova cultura. Porque quando entra o povo, aí tem um problema. Tem que ter nova cultura. Aí que está o problema. Para ter o espírito, que é a coisa... Aí você entraria no poder municipal, que seria o governo, e que aí foi o projeto que nós fizemos. Lei orgânica do município. Porque você tinha o espírito do espírito, você chegar com essa lei orgânica. Você chega à lei orgânica, você promove a cultura para o povo, a sociedade, e aí vai caminhando para chegar ao centro comunitário e tal. Bom, acho que a gente já deu uma ideia bem grande. Agora vamos entrar na organização. Organização, que é a última etapa do espaço, né? A estrutura. O espaço é estruturado em 4 espaços administrados por orientador e 3 seções. Quais são os espaços? A gente mencionou um físico em Teresópolis, na sala do nosso amigo ali, ó, quem não quer se mostrar, e 3 virtuais que são pelos sites. Então nós temos o institucional, que é o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Nós temos o comunitário, que seria pelo Facebook. E nós temos uma voz messiânica, que nós já ensaiamos, mas não deu certo. Mas seria para... Algum dia acho que a gente vai fazer isso. É para os associados ou para as pessoas que mereceriam estar no nível de querer mais coisas. Então nós ofereceríamos nessa voz messiânica. Mas por enquanto isso aí a gente tentou, foi a criação até o João Carlos e tal. Acho que não estava dando muito certo, então a gente deixou para lá. Bom, aí tem muita coisa, vou chegar, tal, vamos
Estou simplificando aqui, ó, tudo isso aqui, a gente vai passando, porque está tudo explicado aqui do... Bom, vamos para o recurso. Quais são os recursos? Os recursos tem desde os materiais. Quais são os recursos materiais? Livros, DVDs, CDs, e-mails, sites, filmadoras, tem isso tudo. Recursos humanos. Bom, só para simplificar, até vale a pena até encerrar dessa maneira. Acho que eu vou fazer da seguinte maneira. Olha, até o momento nós temos 120 elementos. Quais são esses elementos? Eu, cuidando da orientação, edição, evento e tal, e o nosso amigo aí atrás, né, fazendo essas edições, eventos. Depois tem a Ana Luísa Escada Ferreira, nossa secretária, bota lá. Viu, secretária? Bota, Nem vendo? sabia. Não sabia, ficou sabendo agora. Nem sabia. Pois é. Foi O Cristiano, Promovido. Foi o promovido. Cristiano que eu mencionei, talvez ele esteja até assistindo aí, não sei. Fonseca, esse seria o responsável pela voz messiânica, aquela coisa que está assim. Depois o João Carlos, esse que falou ainda há pouco aí, por aí, que é o responsável pelo Facebook. Depois o Luiz Mota, que está ilhado lá, está preso pelo tráfico, olha lá, é o responsável institucional do nosso centro. Natasha Gomes Guimarães, minha filha, é nosso correspondente nos Estados Unidos, está querendo salvar os Estados Unidos. Salvar a América. Salvar a América. Tá. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que é... Você pode ler esses 120 nomes, acho que merece. Não? Não vamos ler. Bom, é uma pena, viu? Tá no limite, Tá no já limite, tem são uma 120, hora, ó. é. Começa com a Adriana, Adriene, Adriano Filho, Adriene Uziel, Ana Maria Silva Vai Gonçalves. esquecendo alguém. E aí tem um monte de gente. E termina com William Rege. Não, então, não está Muita no gente. site. Tá no site. Tá no site. São os 120 membros nossos. Agora, perguntas, comentários, o que quiser. Nós estamos fechando, você reparar, nós estamos fechando hoje. O que seria, se você quiser ter uma ideia do centro, está lá vai estar lá no site, e está no Facebook, que agora, esse que entrou agora, que já está lá entrando como primeiro, esse realmente é o primeiro, é o vídeo. É o vídeo da abertura. Logo depois você vai ver o vídeo 2, que foi o que nós fizemos, que é o da doutrina, depois o vídeo 3, está tudo encadeado, é só você olhar, você vai ter um panorama do que é uma concretização do nosso manual. Ou seja, esse manual é para a gente conhecer, né? Manual de conhecimento. O que nós tentamos fazer foi uma concretização desse manual. Você, por exemplo, ouviu falar que tinha uma secretária do Centro Cultural Paradisíaco. Ouviu falar que tinha uma ministra Nilda que fez não sei o quê, tá lá. Do Flávio, o que você vai falar do Flávio? Você tem como falar? Não, fala. Ele é dedicante de uma das colunas de salvação, da natural. que é muito importante aqui para Teresópolis. Ele é figura. É uma figura. Representante da Core, planta orgânico, aí de vez em quando eu como um alfacinho, uma comia covinha, cenoura, cenoura, tudo de bom, Não tudo esquece de Uma bom. banana. Bananinha. Não pode esquecer de falar do cachorro. Assim, fica Ah, assim. do Luke. Do Luke é o cachorro do Flávio que é humanizado. Ele já está num patamar de evolução. Qualquer dia eu trago ele aqui. Ele tá vendo esse Facebook. Tá vendo? Tá. vendo Ele o acompanha, o Luke Ele acompanha. Mas aí, quais são as perguntas? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa aí? Atrás, Já foram feitos. tá aqui, tem alguém querendo falar alguma coisa? Não, acho que foi claro. Foi claro? Você é uma pessoa extremamente organizada. Agora já começou a gozação aí também. Não, Nós estamos você- falando sério agora, Você tem pô. uma sequência. Você tem uma estruturação, uma lógica dentro dessa É uma habilidade estruturação. que você tem e você Assim, é usa. maravilhoso. É. Não é porque é meu marido, não. Leva umas 5 horas. Mas Não foi a Você sua, comprou ela foi alguma coisa. promovida, secretária, não foi à toa. hoje cresceu, né? Hoje vai querer ter aumento. Aumenta o salário? Ai, meu Deus. Pessoal, estamos assim, já que vocês não têm nada para falar mesmo, então estamos Perguntar. agradecidos a vocês e vamos continuar nessa maratona. Esse sábado não vai ter nada. Eu adiei aquele negócio de fazer a cronologia, lembra?
vou fazer em 1934, o que é que o Meixo Sama andou fazendo na vida dele, nos ensinamentos, 1935, tal. Eu ia começar agora nesse sábado, mas eu vou me submeter a um Holter e tal, alguns exames. Então eu dei uma adiada, mas a próxima atividade nossa já começa nessa quarta-feira. Não, nessa quarta, será que já é o... 25, é. Eu acho que Já é. tem já alguma tem coisa então, de 25. nessa quarta, live. Já tem um live. Começa, acho que é quarta-feira, se não me engano, 7 horas da noite. E nós vamos falar... Não, acho que não é nessa. Não. É na outra. Na outra. O Antônio Carlos aqui colocou que adorei a ideia da saúde, é reunir tudo. Jurei medicina chinesa, homeopatia, ou seja, medicina integral. Isso. Várias frentes, né? Mas frente, porque, pô, tem que... Tudo isso que ele tá Cada falando, um tem né? um tipo de tratamento que às vezes ajuda, né? Ele não tá E a outra não precisa ser tão agressivo. Por exemplo, estou dando um chute. Você tem certas dores, eu acho que se você botar umas agulhas lá naquele local, você talvez consiga, até para fazer operação, para não anestesiar, botar as coisas, né, com agulha já lá na China, esse lugar, já estão fazendo operação, eu já vi operações sendo feitas assim. Quer dizer, então tem coisas que podem ser feitas Agora, claro que eu acho que tem de tudo. Para as pessoas mais espiritualizadas, vai ter que ser jorei mesmo. É o que está acontecendo comigo. Eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu gostaria que houvesse um milagre, né? Que aí os médicos teriam que olhar, né, com outros olhos. O que houve, né? O que aconteceu, que está diferente. Agora, se eu não tiver esse merecimento, né, eu fico assim, com dificuldade de querer partir para uma coisa material ou menos espiritualizada. Entendeu? Eu nem sei se teria que fazer essa experiência Você ou não. coloca como um merecimento. Eu não sei se Eu não sei se é bem isso que você não tenha merecimento. Porque por tudo isso que você já apresentou, você está numa distância enorme por toda a obra de Meixo Sama que você divulga. Então eu não acho assim, como você não sabe o que vai acontecer, se você vai ter merecimento para isso. Eu acho que não é bem um merecimento. Qual seria a palavra? Eu acho assim, o que precisa aprender mais e desenvolver mais para que esse desejo se realize. Não é questão de ter ou não, porque tudo tem o seu tempo e sua hora. O fato de você pode, assim, já que você está botando si, eu não gosto muito de si não, mas já que você está botando si, se não acontecer agora, não é o teu tempo, não é falta de merecimento. Você precisaria de mais tempo. Não sei, eu não sei. Assim, porque o tempo é muito importante na vida de cada um, não é? Então, quer dizer, o que eu vejo, se você, volto eu ao si, porque você colocou o si, se você não receber, não é falta de merecimento, eu tenho essa convicção comigo. Pode ser que alguém não tenha, mas eu tenho essa convicção comigo. Faltaria tempo. É assim, porque não está no teu tempo. Ou seja, não está no tempo de Deus para você receber o milagre. Então corta. Talvez precisasse até de mais tempo. Assim, corta merecimento. Eu acho que se for a gente pudesse medir o merecimento, sabe? Eu acho que a gente não teria dúvida. Ó, tá vendo aí? Essa é a nossa ministra, cara. Pois é. Tá vendo? Bom. Não, e porque eu conheço esse ministro, né? Eu sei porque que faz tudo, como faz, eu acredito. Então a minha visão realmente é essa, não é questão de ter ou não ter merecimento. É estar ou não estar no tempo certo dele e de Deus. Só isso. Então, vamos cortar isso. Bota lá no Deus lá. Fecha. Deus, por favor, Deus. Fecha com... Bom, tá bom. Muito bom. Chegou.